Bom, se você já perdeu dinheiro e já perdeu a amizade de pessoas importantes, eu também já perdi. Primeira atitude: emprestar dinheiro. Olha, eu sei, né? Nós, como seres humanos, a gente sempre quer ajudar o próximo, pelo menos as pessoas de bem, né? Então, muitas vezes, você acaba se deparando com alguns pedidos de ajuda, né? Às vezes vindo da família, vindo ali de amigos, principalmente ali de amigos, conhecidos, pessoas ali do nosso trabalho. Às vezes, essa pessoa está passando por algum problema financeiro em casa e ela acaba querendo recorrer à pessoa mais próxima, né? E geralmente a pessoa mais próxima é aquela pessoa que demonstra, né, ter uma certa quantidade de dinheiro guardado ou um certo status. Inclusive tem até vídeos aqui no canal que eu falo a importância da gente viver como minimalista, até mesmo para poder bloquear esse tipo de pedido, né? Muitas vezes você acaba sendo deparado aí com a questão de pedido de dinheiro emprestado. Qual que é a questão aqui? Se você quer preservar a sua amizade, se você quer preservar a pessoa que você gosta, ao invés de emprestar, é muito melhor que você doe esse dinheiro. Quando você empresta o dinheiro, além de você criar uma pressão desnecessária a respeito de receber esse dinheiro, e gera também uma condição delicada, né, de você ter que cobrar. Quem nunca passou por isso? De ter que cobrar um dinheiro de alguém que você gosta, de algum amigo seu pessoal, às vezes até amigo de infância, e para piorar, e quando é família, você empresta o dinheiro ali para um irmão, você empresta o dinheiro para sua mãe, para o seu pai, e às vezes você chega naquela situação que você precisa de recuperar aquele dinheiro por conta de algum compromisso que você tenha que fazer, e você tem que cobrar. Não sei se já aconteceu com vocês que estão assistindo esse vídeo, mas provavelmente sim. Se já, deixa aí no comentário aí. De você emprestar o dinheiro e você precisar cobrar, e na hora que você cobra, a pessoa fica com raiva de você. Acho que isso é bem comum de acontecer, né? Inclusive já aconteceu comigo, com certeza está acontecendo com você, ou vai acontecer, se não ainda não aconteceu. Por isso que é preferível que nesse cenário você doe o dinheiro, ou na melhor das hipóteses, você empreste esse dinheiro sem esperança de receber. Porque se você receber, vai ser um lucro, vai ser um bônus. É aquela coisa, jamais empreste dinheiro, porque se você emprestar dinheiro, você está colocando em risco, primeiro, perder o dinheiro que você não vai recuperar e segundo, perder a amizade dessa pessoa. E o segundo erro, que é bem comum de acontecer, eu sei, né? Muitas vezes ali a gente naquela ânsia de crescer na vida, de desenvolver o nosso financeiro, desenvolver o nosso pessoal, de quebrar aquele paradigma da pobreza, né? Que perpetua muitas vezes nas famílias brasileiras, você acaba se juntando com algum amigo ou algum conhecido para fazer a terrível decisão de criar uma empresa em sociedade, ou criar um negócio em sociedade, seja ali uma maquininha de churros em sociedade, ou seja uma pequena empresa em sociedade. O que acontece na grande maioria das vezes? Assim como qualquer relacionamento amoroso, né? Na grande maioria das vezes. No começo é lindo e maravilhoso. É um ajuda o outro, aquele esforço, aquela ajuda. Mas com o passar do tempo, quando o dinheiro começa a entrar, aí as pessoas já começam a se revelar. Ou seja, quando a grana começa a entrar com força, o que acontece na grande maioria das vezes? Um lado da sociedade geralmente vai crescer o olho. Isso que eu tô falando para vocês que é o que mais acontece. Inclusive já deve ter acontecido com vocês aí. Ou com algum amigo que vocês conhecem, né? O dinheiro começa a entrar, as pessoas começam a mudar. Aquele relacionamento inicial, que era uma coisa muito interessante, que era mútuo, um ajudando o outro, um querendo ajudar o outro, já começa a ficar um pouco mais distante. Uma vez que o dinheiro começa a entrar no caixa da empresa, um lado da sociedade já começa a pensar, pô, peraí, mas eu acho que eu estou trabalhando mais do que o lado B, né? Eu acho que o lado B não merece ganhar a mesma coisa que eu estou ganhando. Olha aí para você ver, esse mês faturou X, teve um faturamento muito bom na empresa, praticamente 90% do trabalho foi eu que fiz. O dinheiro, muitas vezes, ele acaba mudando a concepção das pessoas no longo do caminho. Às vezes aquela amizade colorida, né, num bom sentido, obviamente, que foi construída ali ao longo prazo, muito tempo ali, às vezes até desde a infância, ela pode ser destruída por conta desse erro. Não estou falando para você nunca fazer sociedade, mas se você for fazer uma sociedade, já coloque isso em mente. Em algum momento, aquela amizade pode fazer curva e por conta do faturamento, por conta do dinheiro, essa amizade pode acabar por conta de ganância. É o que acontece a grande maioria das vezes. Eu tenho aqui vários relatos aqui que eu poderia contar aqui, poderia ficar um vídeo aqui de 2 horas. De sócios que começaram a sociedade, estava tudo muito bem, tudo muito maravilhoso, tudo muito legal.
E na medida que o dinheiro começa a entrar, as coisas começam a mudar. Um achando que tem que ganhar mais do que o outro, e isso acaba eliminando no final tanto a amizade quanto a empresa. Então, vai fazer uma empresa? Pensa sozinho. E se for fazer uma sociedade, tome muito cuidado, faça análise com quem você está fazendo essa sociedade e, obviamente, tudo em contrato, tudo bem descrito e assinado, com termos ali que vai proteger a sua parte, proteger também a parte do outro lado da sociedade também, para que no meio do caminho a palavra não faça curva, né? Então, tome bastante cuidado. Vai fazer sociedade? Faça do jeito certo. Um outro erro bastante comum, eu sei, pessoal, volto a dizer, nós somos seres humanos, os seres humanos têm uma tendência, pessoas de bem, a querer ajudar o próximo, principalmente quando é família, principalmente quando é amigo, pessoas próximas. É a questão do tal do avalista, ou fiador, né, que algumas pessoas conhecem também como fiador, que quer dizer a mesma coisa. Já aconteceu comigo de eu querer ajudar, obviamente também que na época eu também era muito inocente, né, quem nunca foi também, né? Como eu sou corretor de imóveis, eu teve uma venda que eu fui fazer há mais ou menos uns 6 anos atrás, que eu caí na besteira de ser avalista de um cliente, porque na época, para poder funcionar a negociação, para fazer um parcelamento de parte da entrada do imóvel em questão que estava sendo pleiteado, sendo negociado, essa pessoa precisava de um avalista por conta das parcelas da entrada juntamente à construtora. Como a cliente não conseguiu nenhum avalista, então eu acabei me prontificando para ser avalista dessa cliente, porque na época ela estava estável, estava tudo bem, estava pagando as contas, estava empregada. Veio a pandemia, né? Veio o problema que a gente teve aí entre 2019, finalzinho de 19 até o finalzinho de 22 para início de 23, né? E essa pessoa acabou descapitalizada, acabou sem emprego e o que aconteceu? Todas as parcelas da entrada praticamente foi ficando acumuladas, ficando em aberto. E o que aconteceu? O avalista, que sou eu, acabou pagando o parto. Eu acabei tendo um prejuízo em mais ou menos aí entre 12 a 15 mil reais por conta disso. Então, nesse cenário, era muito melhor eu nem ter feito a venda, porque o que eu ganhei de comissão, eu perdi tendo que pagar uma dívida, porque o avalista, para quem não sabe, o comprador não pagar a dívida, o avalista está ali para isso, justamente para poder matar no peito essa dívida e ter que arcar. Então, no caso, na época, eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Ela não estava pagando, não tinha me avisado, e naturalmente essa dívida foi para o cartório e foi protestada. E eu tive as minhas contas bloqueadas, todas as minhas contas bloqueadas, e um valor que eu tinha na minha conta na época foi bloqueado também, porque para quem é avalista e quando eles executam uma cobrança, eles vão atrás de todos os valores que você tem em conta. E eles têm o direito de reter esse valor para poder cobrir a dívida em questão. Tome bastante cuidado. Não seja avalista, jamais. Não cometa esse erro. Se for para ser avalista, talvez eu sou esposa do seu esposo, entendeu? Então, assim, e olha lá, e ainda é meio arriscado ainda. Você não sabe nem se você vai ficar com a pessoa mais para frente. Você é avalista, depois separa. A gente não quer que isso aconteça, obviamente, e você acaba separando e essa pessoa, às vezes, dependendo do término do relacionamento, ela pode até te sacanear por conta disso. Então, jamais seja avalista. Se você já foi avalista ou está pensando em ser avalista, pense 2 vezes. E aqui no final não é nem tanto um erro, é um conselho. E obviamente que a gente que está nessa busca aí pela briga, né, do crescimento profissional, do crescimento pessoal, financeiro, espiritual, a gente também tem que honrar as pessoas que estão do nosso lado, que são pessoas de bem. Então, aquela pessoa que te ajuda, aquela pessoa que está ali disposta a te ajudar a crescer nesse caminho, tanto em sabedoria, quanto na parte financeira, quanto na parte espiritual, quanto na parte emocional, você precisa honrá-la. Porque o que mais acontece hoje em dia é, você enquanto pobre, você está casado. Vou dar um exemplo aqui de relacionamento que é mais comum. Você começou a ganhar dinheiro, o que a pessoa faz? Ela já começa a tratar o cônjuge ou a cônjuge de forma errada, de forma ali fria, distante, porque já começa a pleitear outras pessoas aí no meio externo, né? Se é que vocês estão me entendendo. Então, honre as pessoas que estão com você, as pessoas que te ajudou, as pessoas que estenderam a mão para você, as pessoas ali que te ajudou a evoluir de alguma maneira, seja na parte educacional, seja na parte financeira. Essas pessoas, elas merecem e assim, estar do seu lado, estar ali na mesma prateleira que você,
quando você conquistar o sucesso, quando você conquistar a vitória e quando você olhar para trás e falar assim, rapaz, olha o caminho que eu tive que percorrer até aqui. Então, para isso, obviamente que você precisa errar muito e muitas vezes você cai, a pessoa cai junto com você. O mais comum de acontecer é realmente o seu cônjuge ou a pessoa que está ali do seu lado, ela te apoiar financeiramente no momento de crise que você está. E no momento que você tiver de bonança, é claro que além de você ter que honrar essa pessoa, você tem que analisar a situação e pensar, pô, peraí, eu não cheguei aqui sozinho, né? Eu não cheguei até aqui sozinho, eu cheguei aqui com companhia e só chegou até onde chegou por conta da ajuda, por conta do apoio que eu tive até aqui. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje aqui. São alguns erros que você não pode cometer e no final um conselho para que você cresça espiritualmente, cresça financeiramente, cresça como pessoa e você consiga evoluir cada vez mais. E para completar, eu vou deixar aqui no card aqui, ou aqui na tela aparecendo para você, os 5 erros sobre dinheiro, 5 frases que você nunca deve falar sobre dinheiro, que estão arruinando ou vai arruinar a sua vida financeira, você deve evitar de falar. Assista esse vídeo até o final, deixa o like se você não deixou, deixa o comentário aí, compartilha conosco, compartilha com um amigo, deixa a sua inscrição, marca o sininho e até o próximo vídeo.